E me fala, o que mais dos seus projetos remete uma assinatura sua? Tipo, o que você acha que é uma marca registrada? Assim, eu quando vejo um projeto já sei que é seu, acho que, né, pelo tempo de convivência, eu já sei que é uma linguagem sua. Eu não acho que ele se repete, nem próximo disso, mas eu acho que o traço, sabe, assim... É curiosa a pergunta, porque eu sempre lutei para que não tivesse um pouco isso, sabe? Falei, pô, eu quero que cada projeto seja único e que enfim, então cada solução é única e de fato acho que a gente tem uns projetos que cada solução de fato é única. Então, o cliente é diferente, o projeto é diferente, o programa é diferente, o terreno é diferente, o orçamento é diferente. Então, obviamente, cada solução é diferente. E eu não repito muito assim, formalmente exatamente, mas de um tempo para cá, a gente até fez uma consultoria com uma empresa que está tentando organizar essa questão do nosso escritório, entender um pouco qual que é essa força do escritório, o que a gente tem que melhorar, mas qual que é a força disso. E aí ficou claro que existe uma assinatura, que para mim foi uma surpresa, de certa forma. Assim. Eu ficava lutando um pouco assim, não tem assinatura não, cada projeto é único. Mas no final das contas, a maneira de lidar com o projeto, ela te transforma de uma maneira numa assinatura, né? Se transforma um pouco num jeito de que os projetos têm uma cara e aí menos formal e mais como solução. O que eu quero dizer com isso, então? Então, hoje, eu sou conhecido, entre aspas, ou chamado para umas casas ou uma estrutura de madeira, laminada, colada, que a gente faz bastante. Que é maravilhosa. Que é muito legal, porque além da madeira ser um produto, né, um produto de reflorestamento, tem uma questão sustentável colocada aí, mas tem uma questão muito técnica, pré-fabricada, então tem um desenho muito fino entre arquiteto, engenharia, produção fora da obra e para montagem na obra. E os encaixes, que é um negócio que você eu gosto muito, e a coisa vem pré-fabricada, monta muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, essa solução não nasce a priori. Eu não sou um arquiteto que fala assim, então tá bom, só faço madeira, então sou conhecido como arquiteto da madeira e vou fazer. Não tem nada disso. Mas algumas soluções aparecem porque elas têm que aparecer. A gente tem uma casa na praia, por exemplo, que apareceu porque o sistema trazia um pouco essa coisa de estar quente, né? Ter o cheiro da madeira, ter o traço da madeira, e também tinha uma questão logística de obra que tinha que ser instalada rapidamente, tinha uma coisa de vãos grandes e que não fazia sentido eu ter uma obra com mão de obra local, de concreto, que a gente não controlava muito. E aí, então, vai aparecendo um pouco disso, né? Então, de certa maneira, sou chamado muito para umas casas, e referência de umas casas feitas em madeira, mas não necessariamente isso é uma... Tem um projeto em concreto, metálica, misto. Tem um projeto acho que é uma fazenda ali perto de Campinas, que eu fui uma vez com você, que eu gosto muito também, que tem um elemento vazado que não é um cobogó, né? Que eu acho que é o próprio tijolo, né? É o bloco, né? E ela não tem nada de madeira, mas ela tem uma linha de raciocínio sua, assim, eu acho. Então, não é só a madeira, né? Ela é o concreto, ela tá em bloco, mas aquela linguagem me lembra os seus projetos. E eu acho o máximo aquele projeto. É perto de Campinas, né? Perto de Campinas, não tá de posse. Eu acho que tem isso. O que ficou de assinatura, eu acho que pode ser lida como um projeto nosso, e aí falo nosso mesmo, não com... porque realmente o escritório hoje tem um monte de gente que trabalha, e o projeto não é só meu. O projeto é de fato nosso. Eu tenho, obviamente, uma curadoria minha e a gente desenha junto, mas tem um monte de arquiteto que está resolvendo os pepinos o dia inteiro, né? E também solucionando coisas. Mas acho que tem uma questão importante que me agrada muito, que é um pouco assim, a gente não tem muito a ideia de que a casa ou o projeto é um caixote sem arquitetura e depois eu preciso embelezar ele com ornamentos para que aquilo vire sim uma coisa bonita. Aquilo vire arquitetura. A gente acredita muito que a arquitetura é feita desde a ideia da estrutura, né? Então, o sistema estrutural já está lá funcionando para que aquilo já transforme no espaço, para que aquilo se transforme nas soluções. Então, a gente gosta muito de que a arquitetura e a estrutura estão funcionando desde o começo. E acho que isso vira um pouco uma linguagem, de alguma maneira, né? Um traço. Então, traço. Então, você está vendo um pouco, quase didaticamente, que os pilares estão ali, que as vigas estão colocadas ali. Se a viga quer que apareça, talvez ela esteja invertida, ou se ela está para baixo, porque ela tem que existir de alguma maneira, e ela vai relacionar com o caixilho. Então, acho que tem um traço nesse sentido. Como encarar a topografia também, acho que é um traço nosso, assim, a gente não
costuma ignorar o terreno. Então, um terreno que é super declive, super aclive, a gente vai de alguma maneira tomar partido dele. Nem que for para enfrentar ele de fato, a gente vai ter que tomar partido, né? Então, o nosso partido, de algumas casas, é enfrentar isso. Então, vai ficar pendurado, porque não dá para cavar esse terreno, nós vamos pendurar isso aqui. Então, acho que tem uma linguagem nisso. E aí, hoje, a gente percebeu, conversando lá ao longo desse tempo, que de fato os clientes estão vindo procurando essa assinatura. E o que para mim era muito estranho no primeiro momento, e aí hoje a gente tá mais confortável com isso, sabe? O cara tá querendo vir com assinatura, então muda um pouco, essas primeiras perguntas mudam um pouco por causa disso. Eu acho até legal, porque o cara tá vindo porque ele quer exatamente o que você faz. Então, não que isso seja fácil, tá? Mas ele flui numa dinâmica mais leve, talvez, do que o recorte da revista. Ele quer te escutar um pouco mais. Exato. Então, e aí começou com o tempo a gente perceber, cara, pô, ele tá aqui querendo escutar. Então, vamos propor. Tem coisa que não funciona, que a gente propõe e não dá certo, claro. Mas vamos propor, então. Então, se a gente tá nessa posição de que o cara quer escutar e tá vindo procurar, muito legal. Então, vamos conversar com ele. Aí esse diálogo tá ficando um pouco mais franco. Cara, olha, aqui tem uma solução um pouco mais ousada, o que você acha? Aí tem cara que fala, porra, vamos nessa, é isso que eu queria. Tem cara que fala, não, eu quero ser mais conservador, calma, vamos lá. Não precisa pendurar tanto assim. Não pendura, precisa de um pilar aqui. Então, acho que tem essa também uma maturidade do escritório ao longo do tempo, sabe? De chegar nesse momento de conseguir falar, cara, então vamos conseguir propor alguma coisa, vamos ter um traço nosso, né? E eu fico o tempo todo tentando fugir desse traço de alguma maneira, sabe? Não fuja, tá tudo bem. Fugir que eu digo assim, vou pensar ao contrário, mas aí tem uma linha de raciocínio que vai elevando para esse lugar, não tem jeito. Tá quase no subconsciente ali, né? Sem perceber. Você faz tudo solto, de repente você volta, qual é a modulação? Tem uma coisa muito ligada também a essa coisa, como construir. Fiz muita obra já, então como que constrói isso? Puta, mas quem que vai ler esse desenho? Não adianta ser um desenho super... Eu tô lendo. Tá lendo, literalmente.